Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bom? Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. E desta feita eu gostaria de te convidar a meditar comigo no texto em que Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao 14, que diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meu querido amigo, se eu fosse te trazer uma temática ou um tema para essa breve meditação, eu te traria nesta noite o que eu tenho feito para Deus, ou o que nós temos feito para Deus. É bem verdade que nesse momento de crise, neste momento em que nós estamos muitas vezes temerosos, amedrontados, nós nos deparamos e paramos para pensar que temos vivido épocas difíceis, que temos vivido tempos difíceis, em que muitas vezes não sabemos o que fazer, em que muitas vezes não temos um norte. Mas eu gostaria de te trazer hoje, dentro desta temática, alguns momentos em que a Igreja do Senhor passou, viveu, e sempre o Senhor esteve levantando grandes homens de Deus, em que o Senhor esteve livrando a sua Igreja, em que o Senhor esteve muitas vezes fazendo-nos vencedores. E o primeiro deles é o período da pós-ascensão, ou o período em que Jesus Cristo é assunto aos céus, que é chamado também de período de Pentecostes, ou o período em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, em que estavam todos reunidos em um mesmo local e foram cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa feita por Cristo se cumpriu à igreja. Ele escolheu homens comuns, pessoas comuns, que estavam reunidos em um mesmo local. E aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. A sua palavra entrou em seus corações e eles foram revestidos da melhor promessa que Cristo nos deixou, que é o seu Santo Espírito. Mas o que eu gostaria de te trazer dentro deste primeiro período é o que aconteceu com a igreja. Logo após eles serem cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus foi pregada e em 60 anos o Evangelho foi pregado no mundo todo. A igreja se levantou com um diferencial. A igreja fez algo de diferente após a descida do Espírito Santo. Em 60 anos, a igreja levou a palavra de Deus por todo o mundo. O segundo período que eu quero te trazer, e ele é subdividido em 5 períodos, ou eu gostaria de desta vez subdividir em 5 períodos, é o período pós-apostólico. E o primeiro deles é o período em que ficou marcado para a igreja, é marcado até hoje, que foi o período em que o imperador Nero perseguiu aos cristãos. Para você ter ideia do que a igreja viveu naquela época, as mulheres eram amarradas em estacas na entrada da cidade. Era colocado nelas fogo, eram queimadas vivas. E muitas vezes as pessoas que estavam ao lado do imperador diziam assim: vocês não são a luz do mundo? Pois se deixem queimar. Pois que vocês sejam a luz. Que o fogo que está consumindo o vosso corpo seja a luz para a cidade. Os homens, muitas vezes, eles eram decapitados, mortos, estraçalhados, cortados, ou até mesmo jogados em covas de leões, em que eles eram perseguidos e muitas vezes mortos. E a igreja muitas vezes pedia assim: Senhor, nos livra deste momento. Senhor, nos faz passar por isso. Pediam a ajuda do Senhor, mas nunca negavam ao Senhor. Porque o que o imperador pedia muitas vezes é que fosse negado o nome do Senhor.
Mas a igreja, mesmo passando por momentos de dificuldades, não negou ao seu Deus, não negou ao seu Senhor. E a igreja cresceu, a igreja se expandiu, a igreja levou a palavra do Senhor e não se acabou. Mesmo num momento tão difícil como esse, mesmo em um momento em que a igreja estava sendo perseguida, eles não desistiram. O terceiro período que eu quero te trazer é o período Constantino, em que Constantino tem uma visão de uma cruz nos céus. E ele diz que se ele vencesse a batalha, se ele vencesse a guerra, a religião oficial seria o cristianismo. Só que o que seria bênção, o que seria bom, se tornou em maldição. Sabe por quê? Porque naquele período se começou a viver o que nunca havia sido vivido na história da igreja. O que era para ser bênção se tornou maldição. Porque passou um estado de pesadelo, a igreja se tornou uma bagunça. Pois apesar de ser a religião oficial, os homens não queriam largar a sua vida pagã. Queriam viver de qualquer maneira. Queriam levar a vida com Deus em um total descaso. Uma vida mundana em que preferiam atrair as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e não o que Cristo falava na sua palavra. A igreja muitas vezes se reunia para ter culto a ídolos, mas mesmo assim, a verdadeira igreja, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento em que alguns estavam se distanciando do Senhor, a verdadeira igreja se levantou, a verdadeira igreja esteve de pé, a verdadeira igreja se expandiu. O quarto período que eu quero te trazer é da época medieval, em que nesta época surgiram 17 heresias. Dentre estas heresias, muito conhecidas por nós até hoje, está o culto a ídolos, ou culto a imagens. Papa como representante de Deus, a Santa Ceia como uma missa, as guerras e batalhas, pessoas mortas em cruzadas sendo utilizado o nome de Deus, ou a igreja utilizando-se do nome de Deus para matar pessoas, para enviar pessoas para a batalha, para as lutas. Também dentre elas, pagar pelos pecados e obter a salvação, ou seja, o dinheiro entrava na caixinha e você obtinha a salvação. O meio em que o perdão dos seus pecados seria obtido seria o momento em que você pagava pela salvação. Outro, os princípios apostólicos foram jogados no lixo, ou seja, tudo que foi pregado pelos apóstolos do Senhor, tudo que eles viviam, tudo que eles pregavam daquilo que Cristo tinha deixado, foi jogado no lixo. As pessoas se distanciavam cada vez mais do Senhor. Também nessa época, John Hus foi condenado e morto pela igreja por pregar contra as práticas da igreja católica. Ao ser morto, lhe disseram: Hus, abandona esse teu evangelho, larga isso. Larga esse teu Deus, larga a mão de tudo isso e você viverá. Aí ele disse assim: olha, eu vos digo hoje que vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não poderão conter. E aí eu já passo para o quinto período, em que nós conhecemos muito pelo cristianismo, como o período da Reforma Protestante, em que Lutero se levanta, em que a igreja verdadeira do Senhor se levanta contra práticas mundanas, contra práticas que muitas vezes o homem tentava nos seus próprios desejos, nas suas concupiscências obter. Mas o Senhor utiliza-se de grandes homens, o Senhor se utiliza de homens de Deus para mudar histórias, para mudar a história da igreja. O que eu quero te trazer nessa noite, dentro desse breve tempo, deste período de meditação, é que neste período sempre a igreja se levantou diante de Deus. É que nesse período a igreja do Senhor, note, não a igreja institucional, mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, sempre se manteve de pé. A noiva do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, não se corrompeu. A igreja não dobrou os seus joelhos, não abaixou a sua cabeça diante de um Deus que os próprios homens levantavam.
E nós muitas vezes preferimos nos curvar ou viver com as nossas vidas dobradas diante das nossas concupiscências, daquilo que o homem levanta, daquilo que o homem quer. E aí, dentro dessa temática, como eu te disse, eu faço uma pergunta novamente: o que nós, enquanto igreja, temos feito para o Senhor? O que nós, enquanto igreja, temos muitas vezes dedicado a nossa vida para mudar gerações? A igreja sofreu tanto, o cristianismo para chegar até aqui sofreu tanto, a igreja do Senhor sofreu tanto para que nós pudéssemos estar aqui. Só que nós comumente, quando passamos por momentos de crise, de dificuldades, preferimos nos distanciar do Senhor. Ou preferimos achar em nós mesmos a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E aí eu quero te trazer novamente o que está no texto. Paulo diz assim: olha, eu digo a vós outros que conhecem o tempo, ou seja, a igreja que conhece o tempo, que conhece a verdade, que conhece o fim, que conhece o momento que é chegado. Olha, já é chegada a hora de vós vos despertardes do sono. O que Paulo nos chama é para nós nos despertarmos do estado de letargia, do estado em que muitas vezes a igreja vive, que a igreja se distancia do Senhor. Tempo este que nós temos vivido, em que a igreja tem se distanciado de Cristo, se distanciado do verdadeiro Evangelho, em que a prosperidade, em que as falas mundanas, em que pregadores, em que grandes líderes têm se levantado somente para pregar a bondade, o amor, mas nunca a justiça. Nunca o tempo em que o Senhor traz a sua justiça, em que o Senhor chama a igreja para viver algo novo. E aí Paulo traz no seu texto: olha, igreja, se levante desse estado de letargia, deste estado de descaso, deste estado de viver de qualquer maneira, desse estado de viver levando com a barriga. É hora de nós acordarmos. Ele diz: olha, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. É hora da igreja se distanciar daquilo que ela quer, daquilo que o homem quer, e sim se aproximar do caminho da luz, daquilo que o Senhor quer, das verdadeiras obras, da palavra, do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. E aí Paulo continua e diz: olha, andemos dignamente, como em pleno dia, porque o dia, ele traz muitas vezes uma maior facilidade de nós vermos os erros, de vermos os fracassos, de vermos aquilo que não está correto. Ele diz: olha, andem como se fosse durante o dia, andem com verdadeiras práticas de cristãos. Olha o que a igreja viveu, olha o que eles viveram para a igreja de Deus chegar até aqui. Continuem com as boas práticas, não com as velhas práticas, não com práticas mundanas. E agora, pois, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo nos traz uma pequena lista do que a igreja não deve fazer, do que é estar em letargia, do que é estar distante da palavra de Deus. Larguem as orgias, larguem o ciúme, larguem o descaso pela palavra de Deus, larguem de pregar a palavra que não é de Deus, larguem de pregar somente o amor, preguem a justiça, preguem o Senhor que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, mas também o Senhor que é justo, o Senhor que chama o homem a se voltar diante dele, ao Senhor que traz ao homem porta estreita, o caminho estreito, um caminho que conduz à vida, um caminho que conduz à salvação, não um caminho largo e uma porta muito larga, que você pode levar as velhas práticas, que você pode levar a carga do que o mundo traz, mas sim largar tudo aquilo, abandonar tudo aquilo para viver práticas diante do Senhor. E ele diz para finalizar: olha, mas você vê que bem que ele está nos trazendo dentro desse mais uma adversidade. Mas agora, porém, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às vossas concupiscências. Ou seja,
Abandonem as velhas práticas. Vivam aquilo que o Senhor quer para viver. Vivam aquilo que o Senhor deseja a partir de nós, a partir da sua igreja. E aí novamente eu te pergunto, o que nós enquanto igreja temos feito para Deus? Será que nós temos pregado a verdadeira palavra? Será que diante das dificuldades, do medo, da ansiedade, dos momentos que muitas vezes não sabemos o que fazer, nós temos pregado um Senhor? Nós temos vivido dentro de boas práticas? Temos vivido aquilo que o Senhor nos deixou através da sua palavra? Ou temos vivido no descaso? Temos vivido no medo? Temos vivido de qualquer maneira? Para exemplificar, muitas vezes, a igreja é muitas vezes trazida como as fases da lua, em que uma hora está cheia, uma hora está minguante, uma hora está nova, nunca está totalmente cheia. Ou quando está cheia às vezes dos seus próprios medos, dos seus próprios desejos. E o Senhor nos chama a sermos cristãos verdadeiros, a sermos cristãos genuínos, a pregarmos a verdadeira palavra, a nos voltarmos diante dele. Meu querido amigo, diante de tudo isso que eu tenho falado, eu te pergunto, o que você tem feito para o Senhor? Será que este momento que nós temos vivido de crise, de medo, de angústia, de ficar sem saber o que fazer, este momento que estamos amedrontados, o que nós temos pensado enquanto igreja? Será que nós temos nos voltado ao Senhor? Será que temos pensado em mudar, em ter mudança de vida, em ter mudança de caráter? Será que quando tudo isso passar, nós serviremos ao Senhor verdadeiramente? Pregaremos, ensinaremos, falaremos da sua palavra com amor, cantaremos louvores ao seu nome, adoraremos ao seu nome? Será que nós temos vivido tudo isso? Será que nós viveremos mais à frente? Será que quando tudo isso passar, as nossas vidas serão dedicadas verdadeiramente ao Senhor? Meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero te convidar a servir ao Senhor verdadeiramente. A tudo que foi exemplificado nesta mensagem, que nós possamos ter um entendimento do que a igreja viveu, do que a igreja passou. O que nós temos vivido hoje não é nem um terço do que a igreja já viveu lá no passado, na época medieval, no período primitivo. Nós não passamos nem um terço do que eles viveram. A igreja se manteve de pé. A igreja continuou pregando, grandes homens de Deus se levantaram, o apóstolo Paulo se levantou, grandes apóstolos se levantaram, Lutero se levantou, sempre a igreja se levantou. E nós, o que nós temos feito? Será que a igreja tem se levantado? Será que eu e você temos nos levantado? Será que temos servido ao Senhor verdadeiramente? Ei! É hora de nós abandonarmos as velhas práticas. É hora de nós vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. É hora de nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. E entregando-a ao Senhor, que nós possamos viver novidade de vida. Revestindo, ou seja, tomar uma nova vestimenta. Tomar verdadeiras práticas, novas práticas diante do Senhor. Revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo, tomando uma vestimenta nova daquilo que o Senhor quer para nós. O que eu quero te trazer é isto, é que nós possamos viver verdadeiramente diante do Senhor, é que a nossa vida possa estar verdadeiramente diante do Senhor, que o Senhor em Cristo Jesus, o seu Filho, nos abençoe, nos guarde de todo mal, que quando tudo isso passar, que a nossa vida verdadeiramente seja entregue ao Senhor e que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos.